Olá, transitando comigo, ou seja, transitando com Marcelo Araújo, está aqui de volta para falar de um assunto que está no dia a dia de todo mundo aí que tem automóvel, já se tornou um hábito há muitos anos aqui, a instalação de película nos vidros do veículo. Aquela película protetora, tanto dos raios solares, né, quanto muitas vezes até para proteção de objetos que estão dentro do veículo. Ele aumenta a resistência do vidro. Aqui nós estamos fazendo propaganda e merchandising da película, ou popularmente conhecido como insufilme, mas da fiscalização a respeito da utilização, da instalação desse tipo de equipamento. São duas resoluções do CONTRAN que regulamentam essa instalação, as de números 253 e 254. E elas basicamente falam da quantidade de transmissão luminosa que você pode colocar no para-brisa, seria de 70% para vidros brancos e 75% para vidros coloridos, e nos demais, nos laterais também, das portas dianteiras, e nos demais de 28%. E aqui gera uma confusão muito grande conceitual, porque essas resoluções que eu citei, elas falam em transmissão luminosa. O que é transmissão luminosa? Transmissão luminosa é a quantidade de luz que transpõe, que passa. E a confusão existe, inclusive, em relação ao para-brisa, porque muitas vezes o próprio agente de trânsito, ele olha que está escrito ali no para-brisa, 70% de transparência ou 75% de transparência, como se não desse para colocar mais nada, que já estaria no limite. Errado. Transparência, você que vai lembrar da escolinha aí que você estudou, lembra o que era? Transparente, translúcido e opaco? Transparente você vê do outro lado, o translúcido passa a luz. Exemplo, um vitral de igreja, um box de banheiro, passa a luz, mas você não tem a transparência. E o opaco é um pedaço de madeira, um corta-luz aí, né? Uma cortina escura. Então, essa confusão que existe do que a resolução fala de transmissão luminosa, a questão é que para fins de fiscalização, a resolução 253 exija que seja feita com o aparelho, que se chama medidor de transmitância luminosa. Então, se eventualmente você é abordado numa fiscalização, seja numa blitz, uma abordagem rotineira, rodovia ou não rodoviário, e o agente de trânsito vai falar, olha, tua película está errada. A primeira pergunta a fazer, você tem o medidor de transmitância luminosa? Porque o auto de infração, e nesse aspecto a resolução é muito clara, ele precisa conter o índice que foi feita a fiscalização e ele ainda dá uma margem de tolerância. Então, se não tiver o aparelho, não pode ser feita a fiscalização no olhômetro. O para-brisa se aplica da mesma maneira. Não é por ser para-brisa, e agora que eu mostrei para você a diferença entre o que está escrito pelo fabricante do vidro, que é transparência, diferente da medição que é feita, que é de transmissão luminosa, já não bate um conceito com o outro. Tem um outro detalhe também, que a resolução, a 254, ela fala que é proibido a película reflexiva. Na verdade, o que sempre se quis coibir é a película espelhada, porque afinal de contas, a sílica, aquela composição do vidro, qualquer vidro, mesmo branco, ele tem um grau de reflexão. Se você olhar um vidro branco da janela da tua casa, você vai ver que alguma reflexão existe. Então, vamos entender, assim, para não criar conflito, que aquilo que for espelhado é o que não pode, mas o que a resolução fala é reflexiva. Reflexiva todos são. Então, eu acho que fica um esclarecimento, até está rodando pela rede, é um episódio que um determinado veículo de luxo foi fiscalizado e aparentemente não havia o aparelho. E um detalhe, esse aparelho só tem uma marca homologada, então praticamente nenhuma autoridade de trânsito no Brasil tem esse aparelho homologado para fins de fiscalização. É isso aí, espero que você continue acompanhando e esteja gostando das nossas intervenções aqui no Transitando com Marcelo Araújo. Um abraço a todos.